Com a minha jornada, né, de uma história muito improvável, eu cresci sem pai, numa família com muitas crenças limitantes, com muitas palavras que me fizeram me sentir inferior. Então, vendo muitas coisas e as circunstâncias à minha volta, por muito tempo me paralisaram. Mas meu encontro com esse chamado, essa ativação, eu consegui olhar para mim como eu realmente sou, como Deus me criou e não como alguém me disse um dia. Eu acredito que hoje eu ter essa história, essa vivência, eu dizer, olha, eu consegui, apesar das circunstâncias, apesar das palavras, apesar de todos os desafios que vieram na jornada, eu acredito que essa história mostrar para as mulheres que independente do lugar que ela esteja, independente da circunstância que ela viveu, ela pode conseguir chegar no sucesso. É lidar comigo mesmo, questão da mentalidade, porque por conta de muitas crenças que vão sendo construídas, fica aquela vozinha sempre, não faz. Eu sou uma pessoa muito criativa e tô sempre pensando em algo novo, mas eu sempre tenho aquela coisinha de não vai, tu não vai conseguir, isso não é pra ti, tá muito doida. Então eu sempre tive que calar essa voz, eu sempre tive que dizer, não, peraí, por que eu quero isso? Eu sempre me perguntei, por que eu quero isso? Não é só sobre mim, porque se fosse só sobre mim, talvez eu não conseguiria mesmo. Mas eu entendo que tudo isso que eu tenho, foi Deus que me deu, é Deus que coloca no meu coração. Então Ele vai me capacitar. Mas o principal de tudo isso é eu ter que lidar todos os dias com essa voz que tá sempre lá dizendo, não, você não consegue, você não é capaz. Mas todos os dias eu mostrar pra mim mesma que Deus está comigo e está me capacitando. Quando nós temos uma visão de futuro, quando nós buscamos aí o nosso sucesso, que para cada uma de nós é um significado, né, tem um significado, às vezes a gente só visualiza lá na frente. É lá que eu quero chegar. Mas entre nós e esse destino extraordinário, esse sucesso que buscamos, existe uma jornada. E às vezes é muito importante nós buscarmos acreditar que existe um processo e que até mesmo os tombos, os erros, os aceitos, as conquistas, enfim, tudo que a gente vai viver nessa jornada faz parte de um processo que está nos construindo para viver o extraordinário. Então, se nós não acreditarmos nesse processo, que é essa jornada, dificilmente vamos dar os passos necessários para chegar lá no destino. Então, para mim, é muito importante, isso eu me lembro todos os dias, né? Acreditar que existe um processo e aproveitar essa jornada que é tão maravilhosa. Viver com significado, viver com propósito mesmo, trazendo significado para tudo aquilo que a gente vai fazer. Quando nós entendemos isso e trazemos esse significado, tudo que vai permear, né, a nossa vida vai ter sucesso, porque nós vamos entregar excelência, nós vamos se preocupar com as pessoas, nós vamos servir, vamos ter amor. Uma vida com significado realmente é aquilo que vai trazer um sucesso duradouro, porque a partir disso, tudo aquilo que eu for fazer vai ser incrível, porque vai ser pelas pessoas. Por muito tempo, eu me achava pequena demais, me achava incapaz de alcançar os meus sonhos. Então, quando eu busquei no autoconhecimento, busquei entender quem eu sou, mergulhei na minha essência, eu entendi que Deus não comete erros, porque por muito tempo eu me achei um erro. E eu entendi que Deus colocou em mim o que Ele precisa para que eu cumprisse o propósito dele na minha vida. E isso me libertou, isso fez com que eu não me sentisse mais rejeitada, que eu não me sentisse mais um erro, que eu não me sentisse mais com uma vida de fracasso, mas sim que eu poderia construir uma vida de sucesso, a vida para o qual eu nasci para viver. Entender quem nós somos, olhar no espelho e ver que nós somos a obra-prima do Criador. E Deus coloca em nós a alegria, a força, a gratidão, Ele nos capacita para viver algo extraordinário. É um destino extraordinário que nós temos. Hoje é potencializar mulheres, ver mulheres compartilhando sua história, se posicionando, liderando o movimento, mentorando e gerando transformação e impacto na vida de outras mulheres. Saber que o que eu faço hoje, o meu negócio e a minha vida vive para isso, para potencializar mulheres, para fazer diferença no mundo. Eu sei que eu não estou apenas potencializando mulheres. Eu estou ativando mulheres que têm uma família, que têm filhos, que estão dentro de uma sociedade e que vão fazer diferença onde elas estiverem, porque é sobre isso que a gente fala, não é só sobre um sucesso que lembra de dígitos, mas em todos os aspectos da vida.
O meu maior sucesso é viver com plenitude, poder olhar hoje e ver todos os presentes que Deus me deu com um olhar de gratidão, sempre aproveitando a jornada a cada passo. E isso inclui a minha família, a minha empresa, todas as pessoas que Deus colocou na minha vida. Hoje eu olhar para mim, entender quem eu sou, me ver como filha amada de Deus, entender que Ele me deu um propósito, que Ele me deu todo o potencial que eu tenho para cumprir a missão que Ele me deu aqui na Terra. Então, resumindo, meu maior sucesso é poder viver o propósito de Deus na minha vida através da minha essência. Independente do momento que você está, independente do que você viveu ou você está vivenciando hoje, existem pessoas que precisam se inspirar com a tua história. Existem pessoas esperando receber de você essa mensagem que queima no teu coração. Muitas vezes nós achamos que essa mensagem é pequena, que a nossa história não é tão importante, mas existem pessoas que precisam dessa história. Mas é preciso, antes de eu me posicionar e de eu compartilhar a minha história, aquilo que queima no meu coração, eu viver o meu processo de transformação, eu encontrar o meu propósito, eu começar a viver, fazer a diferença a partir da minha vida e me posicionar de fato para que essas mulheres que precisam, essas pessoas que precisam da minha mensagem possam ser alcançadas. Então eu não crescer, eu não evoluir é negligenciar a transformação de muitas pessoas. Eu tive uma infância alegre, criada com os primos, amigos, mas existe uma lacuna que machuca. E ainda machuca porque eu ainda estou no processo, né? Mas são justamente essas palavras que são proferidas, essas palavras dizendo que você não vai dar em nada, que isso não é para você, esse sonho é grande demais, ou que você não vai ser capaz, essa capacidade não está em você, você não é bonita o suficiente. Essas são palavras que muitas das mulheres carregam, muitas, eu digo porque eu carreguei, então eu falo com propriedade. Então, ouvi muito isso e eu realmente alimentei, guardei aquilo dentro de um quartinho escuro e alimentei. E com isso, meu senso de inferioridade foi muito grande durante muitos anos. Por mais que tinha a oportunidade, tinha um momento, mas eu não me sentia assim. Por mais que eu tinha um marido que me abraçasse, que dissesse que eu era linda, mas eu não me sentia assim. E eu me deixei levar. Cheguei num grau de obesidade, cheguei a 113 quilos. Estava realmente conformada com aquela situação, achando que, tem que ser assim mesmo, eu nasci para ser assim, porque quando era pequena eu escutei que eu era gorda, escutei que eu era feia, né? E aí chegou um dia que eu precisava brincar com a minha filha e eu não conseguia me agachar para brincar com ela, eu já não tinha mais mobilidade, eu já não queria mais tirar uma foto, eu já não queria mais estar junto com a minha família numa foto de família, tinha ambientes que eu não me sentia bem, e aí eu lembrava de todas aquelas palavras que eram ditas na minha infância, e eu dizia, será que vai ser assim mesmo? E aí chegou um dia que eu fui fazer um curso, e esse curso tinha uma cartinha de expectativas. E nessa cartinha de expectativas eu escrevi assim: Deus, qual é o meu ministério? Porque o maior problema era em mim. Eu tinha uma família perfeita aos meus olhos, para mim era tudo que eu pedia a Deus. Como eu disse assim, a infância é um chão que a gente pisa a vida inteira, né? E na minha infância, aqueles sonhos de meninas, eles já estavam realizados. Mas era eu que não estava curada, era eu que precisava mudar. E quando eu escrevi Deus, qual é o meu ministério, a partir dali as coisas começaram a se movimentar. E quando eu comecei a olhar para minha singularidade, comecei a olhar para mim, para ver as minhas feridas, para ver aonde a minha singularidade foi ferida, foi aonde eu comecei a identificar essas palavras, foi aonde eu comecei a identificar tudo aquilo que eu vivi, o abuso psicológico, sabe? Aquilo, eu falei, nossa, isso tá me fazendo mal, eu preciso me curar disso. E quando eu comecei a buscar essa cura, porque essa cura ela é interior, e nós sozinhos por nós mesmos não conseguimos, só conseguimos com a presença do Espírito Santo. Então eu pedi, Espírito Santo, vem cá, me ajuda. Eu olhei para aquilo realmente como eu disse, assim, quando a Bíblia traz a passagem em Lucas, a passagem da mulher encurvada, que ela tá 18 anos, ela não consegue erguer o rosto para olhar para Jesus, foi a mesma forma que eu me entendi ali. Parecia que eu tava com uma mochila cheia de pedra, cheia de peso sobre mim, e eu não conseguia olhar para Jesus e ver a minha identidade nele. Quando fala que nós somos a imagem e a semelhança, eu não via isso, eu não me sentia bonita, eu não me sentia capaz, por mais que todos ao meu redor dissessem, mas eu não me sentia isso. E aí foi necessário que eu parasse, olhasse
olhasse e buscasse essa cura para dentro de mim. E a partir do momento que essa chave virou, tudo mudou. O meu olhar mudou, a minha vida mudou, o meu posicionamento mudou, até a minha forma de olhar para as pessoas, porque agora eu consigo olhar e dizer assim, quando tem uma pessoa muito ríspida, eu consigo entender que aquela pessoa está muito ferida, ela precisa de cura. E a partir do momento que isso mudou na minha vida, chaves viraram e eu percebi que esse era o meu ministério, mas para que eu pudesse exercer esse ministério, eu precisava primeiro ser curada. E é um processo. Eu acho que foi a iniciativa de fazer diferente, de romper ciclos. Quando eu trabalho com mulheres, eu gosto muito de lembrar que nós temos a oportunidade de sermos reconciliadoras de gerações, né? Que todos aqueles ciclos de tristeza, medo, ele pode ser rompido. E eu acho que essa iniciativa, ela foi crucial, a iniciativa de tomar a decisão, de buscar a minha melhor versão. Esse autoconhecimento foi libertador para mim. Eu aprendi que a gente pode chegar muito além do que nós imaginamos. E muitas das vezes a gente olha somente para o problema, para a dificuldade daquele momento, mas a gente não enxerga que com aquilo ali nós vamos adquirir sabedoria para vencer o próximo passo. E quando a gente fala que tudo que a gente alimenta cresce, é muito real. Então, houve um período da minha vida em que eu alimentei todas aquelas palavras negativas dizendo em que não iria dar em nada, ou as palavras falando que eu era feia, que eu era gorda, tantas coisas assim que eu ouvi que não tinha capacidade, que não ia dar em nada, não ia usufruir, que ia ser vergonha. E isso eu alimentei durante um período, eu acreditei naquilo. E realmente teve um período que eu me desencontrei, eu já não sabia mais quem era, eu não tinha mais a minha identidade firmada, né? Eu estava realmente sendo influenciada pelas vozes externas. Então foi necessário eu parar, olhar e ter esse impulso, essa iniciativa, me posicionar diante de Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, o que tu queres de mim? Qual é o meu ministério? O que eu devo fazer? A partir desse momento foi onde Deus começou a me purificar, a me limpar e eu realmente me conectar com tudo aquilo que me fazia mal e arrancar aquilo de mim. São os testemunhos das mulheres. Quando a gente consegue impactar as vidas, quando a gente vê transformações, quando a gente vê os sorrisos. Eu amo a questão da família, para mim essa essência feminina, ela não pode morrer, essa essência feminina da mulher cuidar da casa, no sentido de zelo, aquelas coisas que não existe preço, mas existe valor, o cuidado, o cheiro de bolo, a comida especial de mãe, isso para mim é essencial. E quando eu consigo, assim, lidar com mulheres e levar essa ideia, levar para elas que existe cura, que existe sim a bênção de Deus, que a bênção do Senhor ela pode ir de 1000 em 1000 gerações, que os ciclos de maldições podem ser rompidos, que os pecados podem ser rompidos, que os pecados são curados, que a gente não pode olhar para o que nos disseram, para aquilo que alimentaram sobre nós, ou para aquilo que nós fizemos e nós muitas das vezes deixamos como espinho na carne. Isso para mim é libertador. Os meus olhos brilham quando almas são tocadas. Para mim, o meu maior sucesso não é dígitos, mas o meu maior sucesso é poder estar hoje aqui falando sobre uma infância, sobre uma vida, sobre uma jornada de superação. Eu acredito que todos os dias nós nos superamos, cada dia mais, e essa superação para mim significa sucesso. Quando eu olho para minha vida, o fato de ter uma família, de ter uma condição, uma liberdade financeira e ter o amor, o afeto, ter os meus pais comigo, isso para mim é um grande sucesso, sabe? São os sonhos de uma menina que hoje são todos realizados. Eu gosto muito da passagem que fala: seja forte e corajosa, o Senhor teu Deus é contigo por onde tu passares. Eu acredito que isso é uma mensagem que me motivou. Todas as vezes em que eu estou desanimada, triste, ou às vezes sem saber qual rumo tomar, eu me lembro disso. E eu lembro também que eu não estou só, que existe um propósito. Então, se pensas em desistir, se pensas em desanimar, ou pensa que não tem capacidade, eu digo: tem sim, está dentro de você só precisa encontrar isso dentro de você, se posicionar, porque você precisa estar na posição, para que Deus te use, para que as coisas aconteçam, você precisa estar preparado. E esse preparo é a parte dolorida, é a parte da jornada, né? Eu digo que o grande
grande guerreiro, ele tem cicatrizes. E essas cicatrizes são de uma batalha onde ela sangrou. E assim somos nós, para nos tornarmos grandes guerreiras, para chegarmos num objetivo, para vencermos a batalha, nós vamos ter cicatrizes. Então, no momento da cicatriz, existe aquela hora que a gente quer desistir, porque tá doendo, tá machucando, mas é necessário. Vai ter um momento em que ela vai ser cicatrizada e que ela vai servir somente como lembrança e inspiração. Quando eu entendi que eu estava estagnada no meu trabalho e aquele ciclo já estava encerrando. Nessa jornada, eu fui me preparando para que, na transição de carreira, eu entrasse para o mundo empreendedor e eu levasse esses conhecimentos às pessoas. Eu aprendi que as pessoas não se resolviam financeiramente por questões comportamentais. As pessoas não têm educação financeira, não têm organização financeira, porque isso é uma mentalidade. Então, quando eu estava lá trabalhando nas instituições do mercado corporativo, eu me preparei para que eu pudesse, então, ajudar as pessoas a transformarem as suas vidas financeiras através delas entenderem que os comportamentos, a mudança de modelo mental que está lá registrada, essas crenças que a gente carrega, né? E sobretudo sobre dinheiro, sobre ser próspero, sobre ser abundante. Então, isso a gente traz dentro dos ensinamentos para que as pessoas consigam se libertar e ter a sua vida financeira organizada através dos comportamentos. É muito além, é estudar os comportamentos e ver o porquê que você faz o que você faz. É o olhar para dentro, buscar o autoconhecimento, entender esses comportamentos que te geraram essa desorganização financeira, que muitas vezes está conectado com a ancestralidade. Você vem com uma mentalidade de escassez lá dos seus avós, dos seus bisavós, dos seus pais, e hoje a gente não precisa ser escasso. E escassez não só financeiro, escassez de conhecimento, escassez de comportamento. Quando a gente consegue despertar isso nas pessoas, de que elas sim, elas podem e devem acessar o merecimento, se sentir merecedoras, porque nós já fomos favoritados por Deus, que nos permitiu estar aqui. E aí nós conseguimos, com a honra de pai e mãe, ser próspero e abundante, ter uma vida financeira saudável, cuidar dos nossos relacionamentos, olhar para os valores que a vida tem e fazer com que a vida seja leve e as pessoas despertarem o seu protagonismo. Você saia dos bastidores, que você deixe o vitimismo de lado e que você possa sim encontrar a tua melhor versão, sendo protagonista da sua vida, assumindo o comando, organizando os seus sonhos. Desde muito cedo, eu saí de casa, muito jovem, e a primeira oportunidade que surgiu de trabalho, eu agarrei como se fosse a minha salvação. Então, foi no mercado financeiro, comecei a trabalhar como estagiária. Eu passei por 3 instituições, trabalhei 20 anos numa instituição, depois mais quase 13 anos na outra, e eu passei por os cargos de estagiária até gerente de agência. Poderia ter galgado cargos maiores? Poderia, mas eu abri mão, muitas vezes, pelos valores de estar com a minha família, ficar próximo, porque no mundo executivo você precisa estar muito ausente de família. Então eu abri mão disso para trabalhar sempre perto de minha família. E nesses 35 anos somados da minha carreira no mercado financeiro, eu percebi que eu gostaria sim de fazer algo além disso. Por quê? Muitos colegas adoeceram. O mercado financeiro, se a pessoa ela fica estagnada. Sai do mercado financeiro sem saber o que fazer. E eu comecei a programar a minha transição de carreira. Então, inclusive na minha mentoria, eu falo assim, um dos fatores de você não estar bem financeiramente é não ter um plano B, ter mais do que uma fonte de renda. Eu comecei há 8 anos atrás a construir o meu plano B. E aí, quando chegou o tempo que, no meio de um burnout, no meio de uma fratura, desafios que eu encontrei nessa jornada, eu entendi que sim, eu poderia fazer diferente. Então esse ciclo encerrou, migrei, então fui fazendo formação de PNL, eu trabalhei como staff de um treinamento de desenvolvimento humano e foi aí que eu construí a minha jornada de treinadora comportamental. Então hoje eu entrego na mentoria Finanças Comportamentais essa questão da organização, da gestão e o gestão e liderança, o desenvolvimento do líder e sua equipe, baseado nos comportamentos. Eu sou analista comportamental, então eu entrego a ferramenta DISC, uma análise condevolutiva e uma outra
ferramenta que ela é um pouco mais completa, e ela também tem uma devolutiva para a pessoa que contrata, ela tem uma devolutiva para a empresa que contrata. Então, essa questão do comportamento, ela é muito importante, porque é o perfil de cada pessoa. E a partir daquele perfil, você vai adequando ao cargo que ela vai trabalhar, que ela escolheu para si. Os meus olhos brilham quando eu percebo a transformação que eu consigo gerar para as pessoas, ativando dentro delas toda a potência que existe aí, para sair de um estado estagnado, criar uma possibilidade de ter um plano B, uma outra renda, soluções. Esse é o meu brilho nos olhos. E sobretudo quando eu estou bem, quando meus filhos estão bem, quando minha família está bem, isso me faz brilhar os olhos. Sucesso para mim é fazer com que viva o meu propósito. Então, quando eu busquei o autoconhecimento, entender qual era o meu propósito, ao longo da minha jornada de trabalho, eu entendi que estar continuamente em atividade me fazia com que eu me sentisse uma pessoa bem resolvida comigo mesma. Então, esse caminho do autoconhecimento trouxe a possibilidade que eu conseguisse fazer a transição de carreira e empreender hoje no mundo digital, fazendo com que as pessoas cheguem até mim e encontrem a transformação através da minha metodologia, dos meus processos. A mensagem que eu quero deixar, eu encorajo as pessoas a olharem para dentro, buscarem a sua melhor versão, descobrir a sua essência e entender que uma liberdade, ela está conectada com o sucesso quando você aproveita a jornada. A jornada se faz ao caminhar, o caminho se faz ao caminhar, mas sobretudo é você ter a coragem de olhar para dentro. Então, se você me pedir qual é o caminho, qual é a saída é olhar para dentro e, acima de tudo, você assumir o comando da sua vida, sendo o protagonista da sua história. Eu tive uma rejeição, muitos anos como empresária, eu ainda tive uma rejeição numa turma. E essa rejeição me fez pensar o que estava acontecendo ali, que eu não estava entendendo sobre pessoas, porque era uma turma que eu gostava e que eles não tiveram afinidade comigo, que é normal, acontece. Mas eu quis entender o porquê. E aí eu achei que era tecnologia, alguma coisa estava faltando, mas foi no desenvolvimento humano que eu comecei a olhar para dentro e entender coisas que eu podia melhorar, e melhorar mais ainda a minha liderança com equipe. E eu sou apaixonada nos testes de perfil comportamental. Eu faço devolutivas de perfil comportamental, e isso traz um conhecimento e potencializa vendas, porque não existe negócio sem vendas. E você vender, você se comunicar na linguagem do seu cliente faz toda a diferença. Eu acho que desafios a gente vai passar, todo mundo vai passar, mas a gente precisa se fortalecer internamente e persistir. É um dia de cada vez. As derrotas trazem aprendizado, não é só glória, tem muito aprendizado. Às vezes a gente aprende pelos caminhos mais tortuosos, Deus vem mostrando pra gente coisas que a gente precisa aprender, e às vezes a gente recusa um pouco ali, vive muito no automático e sem pensar, às vezes sem priorizar tanto o que é importante. Na época eu dava 33 horas de aula semanais, era uma loucura a minha vida, eu não parava pra nada. E aí eu fui refletir, eu falei, será que precisa realmente disso tudo? Porque às vezes a gente fica tão ali na corrida dos ratos, tão louca fazendo as coisas. Eu sou hiperrealizadora, então eu tenho que estar o tempo inteiro me movimentando, e nem sempre isso vai trazer os melhores resultados. E eu digo resultados em todos os pilares da vida, então às vezes a gente precisa acalmar a mente, organizar as ideias e planejar as ações, e não sair fazendo as coisas. E a gente faz. Eu lembro na época eu tinha viajado, trouxe um Apple Watch, por quê? Porque eu queria estar dando aula, respondendo o WhatsApp e fazendo mil coisas. A gente acha que a gente é multitarefas, mas a gente não é. Então, quando a gente passa a curtir aquele momento, é fundamental. Então, não tá vivendo agora, pensando no futuro, ou o que eu vou fazer daqui uma hora. A gente está aqui agora gravando um documentário. Então, a gente está aqui e não pensando no que ficou, no que vai acontecer. Então, eu acho que esse centro, assim, voltar para o centro e fazer uma coisa de cada vez, a gente tem tempo de fazer tudo o que a gente quiser na nossa vida, de estar em todos os lugares que a gente quiser, mas não precisa ser tudo ao mesmo tempo.
Educação. Eu acho que a educação transforma. Autodesenvolvimento traz pra gente um conhecimento que a gente muda o meio onde a gente está. A gente consegue dar permissão para as outras pessoas seguirem em frente, conquistarem o que elas querem, alimentar os sonhos dessas pessoas, que a gente transforma, né, através da educação. Eu vivi uma experiência maravilhosa, eu sou turismóloga, minha primeira formação, porque eu sou de uma cidadezinha pequenininha, mas eu sempre sonhei muito grande, queria coisas incríveis e eu consegui viver tudo que eu queria viver e estou vivendo. Então a gente sempre vive até mais do que a gente imagina quando a gente não desiste. Então eu tive essa experiência, morei no exterior 4 anos, aprendi idiomas e quando eu voltei, eu passei por um divórcio, decidi voltar para Minas, perto da minha família, e aí eu falei, eu quero que outras pessoas vivam o que eu vivi. Hoje eu tenho alunos casados nos Estados Unidos, morando na Austrália, que viajam, que conseguiram emprego através dos ensinamentos que a gente levou pelas franquias de idiomas, e eu acho que isso é incrível. A gente tá temporário. Hoje eu estou ocupando esse lugar, mas daqui a pouco vai ser outra pessoa aqui. Então que a gente contribua com as próximas gerações, com as pessoas mais jovens ou que estão um passo atrás da gente. Não obrigatoriamente, não existe idade, mas fazer com que as pessoas consigam conquistar esse caminho, o sonho delas, ampliar os horizontes, porque são essas pessoas que vão ocupar o nosso lugar, os próximos lugares. Então a gente melhora o todo quando a gente transborda, quando a gente compartilha conhecimento. Dizem que a gente é a média das 5 pessoas que a gente convive, então a gente tem que escolher a dedo os ambientes que a gente quer estar, com quem a gente quer conviver. Isso não é arrogância, isso não é menosprezar ninguém, mas se a gente quer melhorar, a gente precisa estar com pessoas melhores. Eu sempre brinco com uma história, mas não é uma só, são várias. Eu falo, riram de mim quando eu disse que ia tirar passaporte, mas quando eu comecei a viajar, já são mais de 30 países, falo idiomas, já viajei bastante. Então eu tenho casos que falam, ai, olha, essa pessoa está sonhando com isso. Eu falo, deixa sonhar, deixa aí. Tudo começa no nosso pensamento. São os pensamentos que geram sentimentos, que geram as ações. Então cuidar da qualidade dos nossos pensamentos. O lugar onde a gente nasceu, a família onde a gente nasceu, ajuda muito, muitas vezes. Sim, no meu caso me ajudou muito, mas eu também tive o meu esforço de fazer a minha parte. Então não é só ser a pessoa certa no lugar certo, é ser a pessoa certa no lugar certo e entrar em ação, porque sem ação não tem resultado. Sucesso para mim é equilibrar os pilares da vida. Eu tenho uma família abençoada, a quem eu sou muito grata. Eu tenho as minhas empresas, eu tenho as minhas equipes, tenho os alunos que confiam no meu trabalho. E formar novos líderes dentro da equipe é quando a gente consegue crescer. Então esse é um pilar que eu acredito muito. A gente pode mudar o meio que a gente está. Ninguém veio nesse mundo à toa. A gente tem uma mensagem e quando a gente encontra essa mensagem, a gente compartilha com outras pessoas, a gente enriquece as outras pessoas, mas a gente se enriquece muito mais, a gente cresce muito. O mundo é muito abundante e o sucesso é uma coisa que a gente aprende. O sucesso se aprende. Então é a média das pessoas que você convive, a ação que te traz os resultados. Então eu acredito muito nesse documentário. Uma vez que o sucesso é algo que se aprende, as histórias que estão sendo compartilhadas aqui podem e vão inspirar outras pessoas. Porque quem está em casa assistindo esse documentário, saiba que é possível, você pode mais. Às vezes as pessoas não entendem o movimento, as pessoas próximas não entendem o movimento que a gente está fazendo, porque gera uma insegurança e não é falta de amor. Não é falta de amor, as pessoas não deixaram de gostar de você, mas elas têm medo por você. Mas mesmo com medo, respeite as pessoas que estão próximas a você, não precisa pôr o pé na porta e brigar para ir construir o seu caminho, mas não deixe de fazer o que seu coração pede, porque se você tem uma mensagem para transbordar, faça.
Eu me lembro assim que eu trabalhava a domicílio, eu fiquei 4 anos trabalhando a domicílio e durante um tempo eu tive uma queda, né, com a minha moto, e quando eu estava ali naquela rua, toda machucada, as minhas ferramentas de trabalho todas pro chão, eu não tinha como recuperar, porque foi um investimento bem alto, a qual eu levava para atender as clientes na casa delas, e eu pensei, vou formalizar para que me traga segurança. Então a formalização da minha empresa foi pensando em ter segurança também, ser respaldada nessa questão. E eu não consegui. Eu simplesmente não estava preparada financeiramente para me adaptar, né, ao afastamento social, às situações de desafios financeiros que viriam pela frente. E isso me afetou de uma forma muito grande, porque eu já tinha minha filha por adoção, o meu salário, eu dependia do meu salário, né, apenas, e não foi muito fácil, não foi fácil. Eu vendo esse cenário que passou e o cenário ao qual eu estou hoje, eu entendo que todo ser humano, além de precisar e depender da presença de Deus para nos guiar em projetos ambiciosos, em projetos pequenos ou grandes, como aconteceu comigo, eu vejo que nós também, como seres humanos, a gente precisa ter estratégias, adotar estratégias. Eu li uma pesquisa e isso mexeu muito comigo, que diz que nós tomamos decisões, milhares de decisões por dia. Então eu entendi que se uma criança toma 3.000 decisões ao dia e um adulto muito mais decisões no dia, o poder está em minhas mãos, está tudo em minhas mãos. Eu decido se eu consigo aprender a lidar com os desafios ou se eu permaneço parada onde eu estou. Diante de uma ação assim, fundamental, na minha caminhada, na minha trajetória, eu descobri que as tomadas de decisões foram assim, fundamentais. Se eu não tivesse tomado a decisão de estar aqui, de escrever um livro, de influenciar com a minha simples história as pessoas, eu não estaria aqui hoje. Eu tomei a decisão assertiva para minha vida, tenho certeza disso. Teve várias situações e desafios, mas uma me chamou muito a atenção porque ela teve todos os índices para destruir a minha vida, que foi a minha vida financeira. Quando eu comecei a minha história empresarial, a pandemia também se instalou no mundo e eu fali. Eu fiz tudo o que eu podia para formalizar a minha empresa, investimentos, e eu fiquei afastada junto com todas as outras pessoas, porque o meu atendimento é presencial, o meu atendimento é humanizado, é atendimento ao cliente, é aquele tempo com as pessoas, e eu não podia estar com elas. Então eu permaneci falida por muito tempo, e quando o afastamento social terminou, eu tive ideias e estratégias e decisões para poder recuperar tudo que eu havia perdido nesse tempo. As pessoas, sem sombra de dúvida, me fazem brilhar os olhos, porque as pessoas, elas me ensinam muito, assim como eu ensino outras pessoas, essas pessoas também me ensinam. E as pessoas é a obra mais incrível que Deus criou. O ser humano tem um poder muito grande, tanto de fechar uma porta, quanto abrir uma porta para nós, e nós também. Então é uma troca muito grande de valores, desprendendo que nós conseguimos empreender. Essa é uma frase muito chave na minha vida, porque quando eu decido me doar para alguém, eu também vou receber isso em troca, e uma via de mão dupla, com certeza, as pessoas. Quando a Nicole apareceu para mim, eu não trabalhava fora, não tinha minha empresa, eu simplesmente era uma dona do lar. E quando a Nicole apareceu para adoção, quando eu aceitei ser a mãe da Nicole, tudo mudou, porque eu vi que a primeira mulher a ser influenciada por mim era minha filha. E isso mudou a minha história, porque através dela eu fiz uma faculdade, a qual não terminei porque eu descobri que eu não gostava da faculdade a qual eu estava fazendo. E resolvi ir para um outro caminho. E eu abri a minha empresa, eu quis entender um pouco melhor sobre as finanças, porque agora eu tinha a Nicole que dependia totalmente de mim. A Nicole, ela foi assim, uma mudança radical na minha vida. Ela foi a minha grande mudança, mas que eu já vinha sendo preparada para recebê-la. Foi maravilhoso. Não tenha medo de grandes mudanças. Essa, sem dúvida, é a minha frase principal
não ter medo de grandes mudanças. Mas quando eu me preparo para grandes mudanças, quando elas vêm para mim, para que eu as aceite, eu já passei pelas pequenas mudanças. Eu já fui treinada, então eu vou estar pronta e preparada para receber também as grandes mudanças. Então, não ter medo das grandes mudanças significa aceite o pouco para que você seja colocada no muito. Isso, sem sombra de dúvida, é a minha chave. A mudança na sua vida depende somente de você. É a grande mensagem que eu trago. Coragem para enfrentar tudo que vier pela frente. Momentos bons, momentos ruins, porque nós teremos momentos ruins e nós temos que ter coragem para poder passar com tranquilidade, confiança, cada uma delas. Eu sou filha de caminhoneiro, minha mãe dona de casa, então eu não vim de uma herança, de um berço. Eu aprendi desde pequena a trabalhar e a correr atrás dos meus sonhos. Com 15 anos eu já era babá, então eu já, para me poder pagar a minha faculdade, eu trabalhava e pagava minha faculdade. Se eu cheguei onde eu cheguei hoje, foi com muito esforço. Lá atrás eu falava para minha mãe que eu queria consertar as pessoas. Então meu sonho a princípio era ser fisioterapeuta. Quando eu via alguma situação, eu falava, não, eu tinha isso dentro de mim, de querer consertar as pessoas. Mas mal sabia eu que o consertar as pessoas ia ser de outra maneira, não ia ser fisicamente. Então daí nessa fase, quando eu comecei a trabalhar e a estudar, eu não tinha condição de fazer a faculdade de fisioterapia, mediante os recursos, né, do momento. Então eu fui fazer pedagogia e amei lecionar, amei trabalhar com crianças, para mim foi um aprendizado muito grande. E desde ali, então, foi nascendo dentro de mim essa questão de ensinar, de ser professora, de ter toda essa bagagem. E aí só foi uma coisa acrescentando a outra. Mas, ao meio do percurso, precisou que eu passasse por uma trilha de insucessos, de imperfeições, para que eu chegasse, então, no sucesso. Então, não foi fácil nem rápido. Muito nova, quando eu comecei a namorar, logo em seguida a casar. Eu estou com meu esposo até hoje, 20 anos de um relacionamento, 26 na verdade junto, 20 anos de casado. Então estamos juntos aí uma vida toda. Então juntos, ele também não veio de berço, a gente aprendeu a conquistar tudo junto, fomos juntos conquistar as coisas. Só que naquele momento da minha vida, nós começamos a conquistar as coisas separados. Meu marido tinha a empresa dele, né, nossa, cuidava de uma empresa e eu cuidava de outra empresa. Só que quando eu fui ser eu empreendedora lá com os meus 24, 25 anos, eu era outra Karina. Hoje quem me conhece fala assim, nossa, aquela Karina não é a Karina de hoje. Mas o que aconteceu no meio do percurso? Na verdade, no meio do percurso, eu perdi a minha identidade, que eu tive que resgatar. Então eu vou contar um pouquinho desse trecho aí da minha história. Lá com o meu ser empreendedora, né, que a gente acha que a gente sabe tudo, que quando você é patroa você sabe tudo, você tem o know-how, você tá em outro patamar. Só que não é bem assim. Naquela época eu tinha um tom meio arrogante, não tinha trejeitos de lidar com as pessoas, não tinha inteligência emocional para lidar com as adversidades. Aquela pessoa que tudo é do jeito dela, eu era muito dessa maneira. Mas foi algo que eu fui adquirindo no meio empreendedor ali, no convívio, enfim. Não tem assim uma explicação, porque eu não era assim, me tornei assim naquela fase da minha vida e depois eu tive que perder tudo. Depois, logo de 6 a 7 anos como empreendedora, eu perdi tudo e aí tive que começar do zero. Foi aonde entrou a depressão na minha vida. Eu fiquei 5 anos em depressão, 5 anos em casa, 5 anos que eu não colocava o rosto pra fora, porque eu tinha muita vergonha. Então naquela fase, eu fui uma mulher que tinha tudo, casa, carro do ano, tinha tudo, meu esposo também. E aí, quando veio a crise lá atrás, foi em 2011, a gente tem uma empresa do ramo financeiro e a crise financeira abalou todo o mercado. Nós tínhamos nossas lojas próprias, que daí o banco parou de ter aquele respaldo que tinha naquela época devido à alta dos juros, enfim. Então o negócio dele foi abalado e o meu também. E o negócio dele, de certa forma, contribuía com o meu com o dele, com a casa, então era tudo junto. Naquele momento, foi permissão de Deus que a gente perdesse tudo e começasse do zero. Mas quando a gente tem a cabeça fechada e não tem inteligência emocional, você não consegue, naquele momento, visualizar tudo aquilo. Então, para mim, foi muito difícil descer do salto.
Então, esse descer do salto, esse sair daquele momento onde a minha cidade é uma cidade pequena, em média de 130 mil habitantes, então onde você era conhecida por todo mundo, onde você era uma empresária referência e simplesmente você sumir, do nada você sumiu do mapa. Então foi algo muito difícil. A depressão me pegou e eu fiquei 5 anos praticamente dentro de casa, acamada, não trabalhava, não fazia nada. Foram 5 anos que eu perdi a convivência com meu marido, que poderia ter sido outra. 5 anos que eu perdi, vamos dizer, o desenvolvimento dos meus filhos da maneira que deveria ser, porque eu não tinha mais gosto de viver. Ao ponto de eu chegar um dia na beira da minha sacada e ter vontade de pular de lá. Eu queria simplesmente acabar com a dor. E quem já passou por um momento de depressão sabe que você quer solucionar. E para você solucionar é onde as pessoas vão e tiram a própria vida. Então naquele momento eu fui muito tentada a isso. Mas aí o que estava faltando dentro de mim? Deus. Tava faltando uma conexão que eu desde meus 8 anos tinha, porque eu sempre fui de dentro da igreja, o tempo todo. Eu cantava na igreja, eu servia a igreja, e aí naquela fase, cadê Deus? Então na fase onde sobrepôs outras coisas, como a arrogância, eu sou empreendedor de sucesso e tudo mais, o que aconteceu naquele momento? Deus ficou do lado. Ele não ficou longe de mim, mas ele ficou do lado. Eu não estava com ele presente naquele momento. Não porque ele não quis, mas porque eu não o procurava. O tempo todo ele estava, mas eu não o encontrava. Então, naquele momento de perca total, eu tive pessoas amigas que é onde vieram e falaram, não, vamos com a gente, você vai voltar a se conectar com você mesmo. E aquele momento foi onde eu recebi o convite para participar de um evento que tinha na minha igreja. E aí eu me reconectei com Deus. Pedi perdão dos meus pecados, daquilo tudo que eu tinha feito comigo mesma. Entendi que aqueles 5 anos serviu de muito aprendizado, mas que não queria mais. Eu queria ser uma nova Karina, eu queria ser uma nova pessoa. E a partir dali foi uma construção constante. Meu grande, incentivador e que é uma pessoa... Vou exagerar. A pessoa que eu me inspiro muito é o meu esposo e a minha família. É por eles que eu me mudei, transformei a minha vida. Foi por eles que eu hoje sou uma mulher diferente. Hoje sou uma mulher de fibra, hoje sou uma mulher próxima de Deus, uma mulher que tem identidade, uma mulher que tem merecimento, que tem capacidade, uma mulher, que as pessoas se inspiram. E antigamente eu não era essa mulher. Estava dentro de mim, mas não estava para fora, sabe? Então, em toda essa construção desse sucesso, vamos dizer assim, foi uma construção. Foi passo a passo, foi se doando dia a dia, foi fazendo a diferença. E aí foi estudos e mais estudos. Então, começou ali, no incentivo do meu marido a começar. E como se posicionar? Porque eu vinha de uma falência, eu vinha de alguém que, na minha visão, eu não era inspiração para ninguém. Como ser inspiração para alguém? Foram longos 6 anos a partir daí de muito aprendizado, de muito estudo, para que eu saísse do casulo, para que eu desbrochasse, para o mundo. E aí entender que a minha história, sim, ia conectar com mulheres, que a minha história, sim, não era uma história mais de derrota, era uma história de superação, era uma história de mudança, que da mesma forma que mudou para mim e que quem me ouve hoje sente essa mudança e vê a mudança congruente do meu trabalho, simplesmente ia mudar outras pessoas. Hoje, quando as mulheres me procuram para fazer meu curso, para ir em palestra, eu passo isso para elas, porque há luz no final do túnel. Há chance, sim. Você precisa mudar a sua forma de pensar, mudar a sua rede de contatos, mudar a sua vida, muda o trajeto. Se por onde a pessoa tem ido até agora não deu certo, muda o trajeto, que vai dar certo. Os meus olhos brilham pela minha família. Quando eu falo da minha família, eu chego em engasgo, porque é muito amor. Hoje a gente, não é uma família perfeita, mas é muito amor. Eu tenho um amor incrível pelo meu esposo, pelos meus 2 filhos, Camila e Davi, ela com 17, ele com 11 anos. Então, os meus olhos brilham pela minha família. Eles são o meu case de sucesso. Eles são o meu projeto mais valioso. Se acontecer algo com qualquer um, eu largo o que eu estou fazendo e eu vou. Eles são meus projetos. Para mim, a minha prioridade é Deus, família e depois a minha carreira. Hoje, o meu maior legado é ter mulheres que tanto que se inspiram, que elas copiam, vamos dizer assim. Tem frutos, né? Então, hoje eu acho muito bonito quando elas vêm e falam, me ensina a palestrar, me ensina a ser vista, a ser lembrada. E aí, quando você vai conversar com essas pessoas, você vê que elas já são assim, já está dentro dela. Só precisa falar ao mundo, só precisa desabrochar. Então, eu já percebo que o meu trabalho já impacta. E eu quero impactar muito mais.
Bom, hoje meu maior projeto são as mulheres. São um projeto que eu venho há 6 anos dedicando o meu tempo, toda a minha dedicação e meu estudo para transformar mulheres. Porque eu, como na minha história de vida fui uma mulher transformada por mulheres, por histórias, então eu quero trazer para as mulheres também a minha história, o meu estudo, tudo que eu posso ensinar para que elas também tenham uma vida transformada. Então, assim, o meu case de sucesso são elas. São mulheres que passam por debilidades, que todo mundo passa, vamos dizer assim, só que muitas não têm como procurar ajuda. Então, eu quero ser essa ajuda. Essa mão amiga vai falar, não, vem aqui porque eu já passei por isso. E eu tenho certeza que se eu for citar N situações, eu já passei e eu tenho uma forma de sair. Então, quando alguém vem e fala pra mim, Karina, e tal situação? Vamos junto, vamos pegar na mão e vamos junto. Então, pra mim, assim, meu maior legado é deixar uma voz. Um belo dia, quando eu não estiver mais aqui, as pessoas leem um trecho de um livro meu e falam assim, nossa, olha que visão, olha que diferença, olha por onde ir. Então, acho que é bem isso. Eu sou fotógrafa há 23 anos e há 4 anos atrás, mais ou menos, na pandemia, eu tive um choque muito grande com a realidade. Eu trabalhava muito, eu era muito acelerada e eu não conseguia desacelerar. Então, quando veio a pandemia me parou, ela teve que parar. E foi aí que eu tive um contato muito grande com Deus. E esse espiritual, esse Deus me fez eu ver, eu poderia entregar para Ele e que as forças vinham dele e não minhas, sabe? E por muitos anos, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre quis ver meus filhos dentro da igreja, mas eu tinha que correr atrás do meu trabalho, eu tinha que trabalhar, buscar o pão de cada dia para pagar boleto, funcionário, colaboradores, e eu achava que tinha que ser eu estava na frente de tudo. E quando a pandemia veio e ela me parou e eu me entreguei totalmente para esse Deus que hoje eu sirvo, que hoje eu conheço, que eu tenho uma intimidade, eu vi que era sobre isso, que eu não precisava trabalhar daquele jeito, que eu poderia entregar para Ele, que tudo estava sobre Ele, que era sobre Ele é um Deus que dá. Eu digo que quando eu começo a falar desse Pai que hoje eu sei que eu sirvo, Ele me deixa constrangida, porque por muitos anos eu não conheci esse Deus e hoje deixo tudo para Ele, sabe? Eu sei que vem dele. Eu acho que foi desacelerar. Eu vinha num momento de muita correria, correndo atrás de um sucesso que eu almejei. O meu foco maior era, meus filhos não podem passar o que eu passei na minha infância. Então eu lutava para isso, eu tinha um foco e eu corria atrás desse sucesso. E o meu desafio maior foi quando eu tive que desacelerar. E quando eu entendi que não tinha nada demais, eu respirar fundo e recalcular a rota, sabe? Esse foi meu desafio. Hoje eu vivo através de um propósito. Muitos se falam de propósito, né? Eu venho trazendo essa palavra há algum tempo, porque propósito para mim hoje, eu ter bem estabilizado, Deus, família e carreira, como eu falei até aqui. E o meu propósito hoje é levar para as mulheres essa palavra, porque muitas vezes nós vestimos um papel de Mulher Maravilha, sabe? A gente pode tudo, a palavra empoderamento vem muito forte hoje e eu acredito que nós temos que se reposicionar. Essa é a palavra que vem muito forte assim para mim. Mulheres reposicionadas, eu sou uma mulher assim. Não foi fácil, mas eu estou aqui. Hoje eu entendo o que eu tenho que levar, o que eu tenho que servir. Eu venho trazendo essa palavra porque Deus, Ele quer que eu leve essa palavra para muitas pessoas, para muitas mulheres. E desde então eu venho trazendo isso, que nós não precisamos vestir esse papel de Mulher Maravilha. Nós podemos se colocar ao lado dos nossos maridos, sabe? Eu digo que uma mulher não precisa estar à frente dele, a mulher tem que caminhar junto com ele, e o marido tem um papel, a mulher tem outro, e nós temos que saber quais os papéis que nós estamos, e nós temos que estar embaixo das leis de Deus. Então hoje eu carrego isso. O propósito não é meu, o propósito é do que Deus tem para mim. O que faz meus olhos brilhar é a minha família. E quando eu falo disso eu me emociono, porque com certeza a minha família. Eu vejo muito para Deus, a família é o nosso bem maior. Tanto que é o que Deus mais cuida dessa terra, é a família. Então quando eu digo que é a minha família, é Deus e a minha família. Então se a minha família tá bem, por muitos anos o meu foco foi tudo para conseguir tudo que eu tenho, meu sucesso, o nome forte, foi porque eu queria ver a minha família bem. Eu trabalhava muito porque eu tinha um foco. O meu foco era ver a minha família estabilizada. Só que no meio do caminho eu saí dos trilhos. Então quando eu voltei para esse Deus, eu entendi que
E ele já trabalhava isso dentro de mim, que era o que ele queria, só que eu fui me perdendo no meio do caminho. Então, quando tu me pergunta o que faz meus olhos brilhar, com certeza é a família. O meu maior sucesso hoje, eu tenho isso muito claro na minha mente, eu ter muito estabilizado, eu saber a ordem entre Deus, família e carreira. Porque por muitos anos eu coloquei a carreira na minha frente. E eu sei o quanto é importante a gente colocar em ordem, sabe? Vim Deus primeiro, depois a família e depois a carreira. Por muitos anos eu corri muito atrás de um sucesso, de um trabalho. Eu costumo dizer que eu corri atrás do vento. E hoje eu identifico que essas coisas têm que estar em tópicos muito bem alinhados para a gente ter o sucesso de verdade. Uma frase assim que eu carrego muito, que todas as pessoas falam muito de mim, é que a Neia é muito simples. E eu digo que o simples é incrível. Eu carrego essa frase comigo. Eu sempre me importei muito com cada pessoa que chegava até mim. E eu digo, é na simplicidade que nós fizemos a diferença na vida das pessoas. A gente não precisa criar coisas mirabolantes, sabe? A simplicidade, ela fala por si só. Então, quando tu é simples, tu é tudo, sabe? Não precisa tu criar muitas coisas. Basta tu ser tu, basta tu ser a tua essência, e isso vai falar por ti mesmo, sabe? Isso grita para as pessoas, e é essa mensagem que eu levo, é isso que as pessoas geralmente quando me vejam, elas falam de mim, que eu sou uma pessoa muito simples, porque é isso mesmo. Eu sempre procurei, mesmo em meio dessa minha correria toda, muito desafiador por tantos anos trabalhando, eu nunca quis perder essa minha essência. E eu sempre falei pro Fábio, amor, não deixa eu perder a minha essência. E eu posso trabalhar desfreadamente, mas não deixa eu perder isso. Isso eu tenho muito orgulho de nunca ter perdido, sabe? Eu sou muito humilde, eu me ponho muito no lugar das pessoas. E eu acho que é isso, a simplicidade. Eu digo que a mulher que eu me tornei hoje, eu devo muito ao meu marido, à minha família, sabe? Esse Deus que me reestruturou, que me trouxe de volta, que me deu uma segunda chance. E se eu pudesse agora finalizar esse vídeo, minha palavra final seria gratidão. Gratidão por eu estar aqui agora, nesse cenário, gravando, nessa vista linda que nós estamos com essas mulheres maravilhosas, com vocês que estão aqui gravando. Eu sempre estou atrás da câmera, do lado de vocês aí, hoje eu estou aqui na frente, então eu entendo o quanto a gente se dedica e o quanto a gente tem que dar valor para tudo isso, sabe? Para esses momentos. E se eu pudesse finalizar agora, seria gratidão. Quando eu saí do banco para empreender, eu fui trabalhar com meu marido. Foi o primeiro negócio, eu fui trabalhar de sociedade com ele numa empresa de TI. E eu encontrei muita resistência. Porque mesmo eu fazendo gestão de TI, eu estudei muito. Eu estava num mercado que era completamente masculino. As pessoas não me respeitavam. Um dia eu fui atender um cliente e ele respondeu para mim assim, será que você pode buscar um café e me chamar seu marido? Aquele dia foi um dia que assim, eu falei, eu preciso me posicionar. Eu me posicionei. Só que depois daquilo, eu fiquei um mês que eu não saía da cama. Eu falei, eu não quero mais. E aí eu comecei para imersão, treinamento, buscar me levantar novamente. Foi aí que eu tive a ideia de criar a agência de marketing voltada para mulheres. Foi aí que saiu a empresa de cursos e treinamentos que veio através do trabalho que eu faço com essas mulheres no clube. Então essas outras duas empresas, elas surgiram exatamente da dificuldade que eu passei lá em TI com ele. Olha, a minha maior decisão foi ter pedido demissão do banco. Mas eu trabalhei por 15 anos em várias instituições financeiras, sendo que a última eu passei pelo Itaú. Eu tive uma história de sucesso, eu tinha uma carreira, eu tinha planos, só que eu tinha algo dentro de mim que era muito mais forte. O meu sonho era realmente fazer diferença na vida das pessoas, trabalhar em algo que eu realmente me identificasse. Só que como eu nasci numa cidade pequena, de interior, onde a minha família achava que sucesso era ser bancário, porque isso é muito comum no interior, as pessoas achar que o sucesso é você trabalhar num banco, ou numa prefeitura, ou pro estado. Então, eu pedi demissão para empreender foi a maior loucura da minha vida, para mim e para todo mundo à minha volta, porque, nossa, mas você tem uma carreira de sucesso. Mas eu tomei essa decisão, e eu vou te dizer uma coisa, foi a melhor decisão da minha vida, porque hoje eu realmente trabalho numa coisa que eu gosto, eu faço diferença na vida das pessoas, que era realmente esse o meu objetivo. Foi uma decisão difícil, mas ela precisou acontecer para que eu me tornasse exatamente a pessoa que eu sou hoje.
É exatamente disso que eu tô falando, de você realmente trabalhar naquilo que você gosta. Quando eu era bancária, eu gostava do que eu fazia, mas eu não impactava a vida das pessoas. Hoje, além das minhas 3 empresas, a minha empresa de marketing, ela é voltada para mulheres. Nós só atendemos mulheres. Eu formei um grupo de mulheres que atendem mulheres. Então, a gente realmente trabalha não só em posicionar essas mulheres no digital, mas também de treinar e capacitar essas mulheres, desenvolver elas, porque a gente sabe que o futuro está no digital. Então, hoje, toda vez que eu pego uma mulher que ela tem medo de sentar na frente da câmera, de falar, de gravar, e eu pego na mão dela, realmente sento do lado dela e falo, olha, vamos conversar, eu vou te ajudar. E eu vejo essa mulher brilhando depois, cara, não tem preço. Hoje eu lidero um clube de network. Eu sou líder de mais de 100 mulheres, além das minhas empresas. É tão importante para mim ver a diferença que eu faço na vida delas. As mensagens que eu recebo de agradecimento, de apoio, porque nesse mundo a gente não vai levar nada. O que a gente deixa, a própria Grazi fala muito isso, aqui a gente vem para deixar uma história, um legado. É isso que importa, é o que a gente faz na vida das pessoas. Aí vem a questão do propósito, a questão de Deus. Às vezes as pessoas acham que ter sucesso é ter dinheiro. E dinheiro é consequência. Não vou dizer para você que não é importante, lógico que é. Principalmente agora que tô vivendo uma fase da minha vida, a gente tá exportando na nossa empresa de TI, a gente vende para mais 5 países. A gente tá ganhando dinheiro, tô viajando, fazendo coisas que eu nunca imaginei que eu fosse fazer. Só que não é isso que me deixa feliz. O que deixa realmente a nós felizes, o que traz realmente a felicidade é você fazer o outro feliz. Isso sim faz a diferença. O meu maior sucesso, eu poderia dizer para você que foi a Joy Your Woman, que é a minha agência de marketing digital. Só que eu acho que eu não vou te dizer isso. Eu acho que o meu maior sucesso foi eu ter enfrentado todos os meus desafios internos para sair de casa, como eu citei anteriormente, aos 15 anos, para morar numa cidade grande, sozinha. Eu sou filha de mãe solteira, minha mãe teve muita dificuldade para me criar. E eu saí de casa nova e tudo que eu enfrentava na minha vida era dificuldade, rejeição, as pessoas apontando o dedo, falando não vai ser ninguém. Eu passei a minha infância inteira ouvindo as pessoas dizendo, vai voltar grávida, não vai ser nada. E hoje eu consegui provar, não para os outros, porque eu não tenho que provar nada para ninguém, mas eu consegui provar para mim mesmo que eu era capaz e eu consegui construir um patrimônio. Então, as minhas empresas não são o meu maior desafio. O meu maior desafio foi eu vencer os meus próprios medos e eu conseguir me superar e vencer, digamos assim. E não tô falando de financeiro, de valores, mas vencer todos os obstáculos. Sou a primeira pessoa da minha família a ter ensino superior. Hoje eu tenho 2 faculdades, 2 MBA, pós-graduação, mais de 200 cursos. E isso eu venci sozinha. Tem uma frase que eu gosto muito, eu vou começar usando ela, que inclusive ela é capa das agendas, todas as empresas, nossa. E não é se der certo, é até dar certo. É nunca desanimar. Eu falo que assim, eu era a improvável. Filha de mãe solteira, fui rejeitada pelo meu pai, saí de casa sozinha aos 15 anos, não tinha dinheiro, passei fome, passei necessidade. Fui morar numa cidade que era completamente indiferente para as minhas dores. Passei por tudo que vocês imaginarem. E hoje, eu ter o que eu tenho foi só com muita persistência. Então, assim, vai ser fácil? Não, não vai. Só que se você desistir, não vai ajudar. Então, você tem que acreditar, esse é o primeiro passo, ter um objetivo e lutar por ele até o último segundo. E é isso que eu falo, não desista dos seus sonhos absolutamente nunca. Eu diria que eu sou uma improvável. Quando tem alguém que me inspira, que eu sinto que tem uma semelhança comigo, é aquele menino que apresentou para Jesus 5 pães e 2 peixes. Ele tinha muito pouco para oferecer, mas ele ofereceu tudo que tinha. O meu maior sucesso foi conseguir discernir o quanto o Senhor caminhou na minha história. Eu sou alguém improvável, eu venho de uma família simples. Nenhuma das mulheres da minha família conseguiram fazer faculdade até que eu tivesse dado esse primeiro passo. Nós não tínhamos muita estrutura financeira, mas nós tínhamos um tempo de mesa de qualidade. Eu acho que o meu maior sucesso foi quando o meu caráter foi estabelecido e tocado por Cristo. E eu consegui trazer isso para uma profissão que faz com que o amor toque pessoas e as desenvolva. E ser psicóloga hoje é um sucesso para mim, porque eu não tinha condições alguma de fazer faculdade. Mas Deus caminhou tanto na minha história, que desde a bolsa da faculdade até todos os lugares que eu alcancei dentro e fora do Brasil, foi estabelecido por Deus. Então o meu maior sucesso foi conseguir ter discernimento do meu propósito. E o meu propósito é tocar e amar pessoas. E eu tenho o privilégio de fazer isso através da minha profissão.
Eu considero que é fundamental não negociar princípios e valores para tudo que a gente vai fazer. Para tudo que você for tocar, decidir, ou para qualquer direção que você tende a seguir. Colocar isso como um princípio, onde eu quero chegar, o que eu não negocio, o que é importante para mim. Os meus pais se separaram, eu era muito nova, eu tinha 8 anos. E eu me sentia muito deslocada nas relações que eu estava. Eu via os colegas tendo pai e mãe presente e eu não tinha. E aquilo tudo para mim foi trazendo marcas na minha história que eu não entendia até então. E a princípio o meu desejo era gerar nas pessoas um sentimento que não fosse esse sentimento que eu tinha que ter enfrentado lá atrás. Só que durante esse processo Deus foi me marcando na minha história e Ele foi fazendo coisas que eu não imaginava. Estar aqui nesse documentário para mim hoje é uma realização de sucesso. Escrever o meu livro foi uma realização de sucesso. Ser homenageada pela Câmara de Vereadores da minha cidade por um trabalho voluntário desenvolvido com mulheres com depressão quando eu ainda não era formada foi um sucesso. Conseguir gerar a minha filha em um momento que eu tinha recebido um diagnóstico de câncer e fiz a cirurgia grávida e não sabia que eu estava grávida. E receber muitas sentenças de que ela não viveria e ela vir até aqui foi um sucesso. Enfrentar muitas situações que a minha filha enfrentou de saúde, através de convulsões febris, que os médicos diziam que ela poderia não ter mais sanidade, não conseguir falar, não conseguir ouvir, foi um sucesso. Estar todos os dias com alguém sentado no meu consultório é um sucesso. Ir numa empresa e conseguir sentar com uma família e decidir coisas que vão influenciar outras famílias, para mim é um sucesso. Então eu entendo que sucesso para mim é tudo aquilo que não foi interrompido, abortado, perdido. Sucesso é eu poder estar nos meus dias, todos eles, com sequência, construindo e não deixando morrer os meus sonhos, mas também os sonhos do Senhor na minha vida. O que me faz brilhar os olhos é o amor. Eu sou uma especialista em psicopatologias. Eu entendo de emoções funcionais e disfuncionais. Eu entendo que a alegria é uma emoção, a tristeza, o medo, a raiva, o nojo, a surpresa, mas eu não entendo o amor como uma emoção. Porque todas as emoções, elas são transitórias e pontuais, elas passam rapidamente. Você pode estar num dia muito feliz e naquele mesmo dia ficar triste. Mas quando você ama, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor tudo espera, o amor ele transforma. O amor é a única coisa capaz de suportar até mesmo a morte. Porque se você conversar com alguém que perdeu alguém, essa pessoa continua amando. Então o amor me faz brilhar os olhos. E saber que eu fui encontrada por um amor, que ele é eterno, que ele me marcou, que ele transformou a minha vida, que ele pegou alguém que só tinha 5 pães e 2 peixinhos. E pra falar bem a verdade, nem tinha 5 pães e 2 peixinhos, porque eu tinha muitos primos, muitos tios, e todo mundo morava junto. O que nós tínhamos estava repartido na mesa. Mas esse partilhar, ele se torna muito hoje. Porque quando eu olho pra minha história, eu sei que eu não cheguei até aqui por causa da minha força. Não cheguei até aqui por causa do meu sobrenome, eu não cheguei até aqui por causa de uma estrutura familiar que me bancasse para chegar. Eu cheguei até aqui porque eu fui encontrada por um amor que me transformou, um amor que me escolheu desde o ventre, um amor que não me deixou só, mesmo nos momentos mais difíceis. E esse amor tudo suportou. E é o amor que me faz brilhar os olhos, o amor por pessoas que são muito, muito, muito mais preciosas do que qualquer coisa. Eu acredito que a minha história pode inspirar outras pessoas, porque ela é de verdade. A verdade, ela não quebra nos dias difíceis. A verdade, ela não te faz se sentir pequeno. A verdade, ela não faz tu se sentir maior do que ninguém. É a verdade. Eu sou uma mulher comum, cheia de propósito. E eu acredito que esse propósito é de verdade. É por esse viés do amor que impacta e transforma vidas, porque aconteceu na minha. E eu acredito que é dessa forma que eu posso impactar pessoas com a minha história de verdade, carregando esse propósito que é de verdade e impactando através desse amor que é de verdade. Existe uma frase que ela marca muito a minha história. Leva tempo para Deus fazer de repente. Quando o bebê está sendo formado no ventre, quando ele está sendo gerado, ele não pode nascer antes do tempo. E muitas vezes nós estamos gerando algo muito precioso e aquilo parece que demora, porque não é tudo no nosso tempo. E por vezes nesse tempo
parece que fomos esquecidos, parece que não vai acontecer na nossa vida. E ao mesmo tempo grita dentro de nós um sentimento dizendo: tem algo diferente em você. E você não consegue discernir e nem entender como você vai extrair e mostrar isso para as outras pessoas. Mas a minha mensagem é: não pare de crer nesse processo. Porque o processo também transforma e o processo também constrói. Não pare de crer no processo. Leva tempo para Deus fazer de repente. Leva tempo, mas quando Ele fizer, vai ser de repente. Eu já trabalhei em navio de cruzeiro, já fui camareira, já passei por muita prova. Hoje, olhando aquele navio ali, eu lembrei de mim. Essa etapa que foi um desafio, mas foi muito bacana, porque foi uma possibilidade de conhecer pessoas, conhecer o mundo, com 22 anos de idade. Então, o desafio maior é não parar. Então, até chegar aqui foi um longo caminho, um longo processo, mas depois de passar por tudo isso, estamos aqui. Foi na pandemia. Eu sempre trabalhei na área de vendas, só que empreender já tinha virado uma chave dentro de mim que eu sabia que seria libertador, e foi. Então, na pandemia, eu abri uma doceria, só que foi um sucesso, porque todo mundo estava precisando adoçar a vida. Então, a gente conectou empresas, fez coisas extraordinárias, porém eu tomei a decisão de deixar algo que eu gostava muito, que era a doceria, porque quando você dá um presente para alguém, é diferente a reação da pessoa. Você tá fazendo ela te ver de um jeito diferente, o olho dela brilha. Parar isso para fazer outra coisa que eu gostei muito, que foi o mercado digital. E através do digital que mudou minha vida de fato. Então, essa decisão de deixar algo que você gosta para fazer outra coisa que você também gosta, ela mexe com você. Às vezes é isso que a gente tem que fazer para avançar cada vez mais. Acreditando que o doce, ele vai encantar, ele vai transformar vidas, mas o digital, ele pode ir muito além. Então, quantas vidas podem ser transformadas? Quantas empresas, né? Eu tenho uma assessoria de marketing que hoje ela também está fora do Brasil. Então, é algo que, para você levar isso de uma doceria para fora, já é bem mais complicado. Agora, o mercado de transformação online, ele pode ir onde a gente nem imagina. E a mensagem vai muito além, né? Então, foi uma decisão difícil, mas eu não me arrependo, porque fez toda a diferença. Só que não só na minha vida, mas na vida da minha família também e na vida das pessoas que eu conecto. O que faz hoje o meu coração cantar é poder saber que não vai faltar nada para minha família, porque todo dia eu tô plantando um pouco e sempre tô colhendo por eles também. E através das mentorias, quando você transforma uma vida e por onde eu passar transformar a vida de alguém, para mim isso já valeu. E a gente tem que manter esse entusiasmo de querer fazer valer a pena por onde a gente passar. Não viver por viver, não ser mais um peso na terra, trazer alguma coisa que vai acrescentar na vida dos outros. E isso é o movimento, é a vontade de estar aqui. O que faz meu coração cantar é isso, é plantar uma semente por onde eu passar em cada um, porque se você for só mais um, então por que você está aqui? O propósito, ele está muito além de você, como eu falei no começo do vídeo, maximizar talentos é isso. Olhar para você e ver o que você tem de melhor e fazer isso florescer. Para mim isso é algo incrível. O meu maior sucesso representa o meu nascimento, porque foi desafiador. Eu nasci de 7 meses pelos pés e fiquei presa pelo pescoço. Então, meia-noite em ponto. Então você imagina, esse pequeno ser nasceu de 7 meses, cabia na palma de uma mão, aí já começava o meu propósito. Pequeno ser que só tinha pelo e osso. Então esse foi o primeiro grande sucesso. O nascimento, porque já foi uma luta. Então foi um nascimento de risco. Com 15 dias eu tive que fazer uma cirurgia, torcicolo congênita eu tive. E aí, meus pais tiveram que tomar uma decisão. Ou fazer cirurgia, ou eu ficava com o pescoço torto. Então hoje eu tô aqui. Então esse foi o primeiro sucesso, o nascimento. Algo que eu sempre falo, por onde eu passo, seu legado é hoje. Você não precisa morrer para deixar um legado ou ser lembrado. O nosso legado é agora. Então, o que você está fazendo hoje é para ser lembrado. Então, eu procuro viver com intensidade porque eu amo a minha vida. Isso aqui é um presente. Estar aqui hoje é um presente. Falar para quem vai assistir isso daqui também é um presente. Então, ame o presente porque o nome dele já diz, ele é um presente. O que você está fazendo com ele? Você está deixando passar? Você está dormindo mais que a cama? Você está inspirando alguém por onde você passa? Você está sendo mais um? Ou você está realmente deixando o seu legado? E legado é fazer agora o que eu posso fazer de melhor. Toda a minha trajetória para chegar até aqui só deu certo por quê? Porque eu fiz o meu melhor com constância e disciplina. Não é fazer um dia e no outro não fazer. É todo dia, porque você deseja. O seu desejo, por onde você vai passar, todo mundo vai sentir que você realmente tem algo dentro de você diferente. Então,
para quem estiver assistindo esse documentário, eu recomendo você viver como se fosse o teu último dia, porque o legado é hoje. Então, o que você vai deixar? Faça o seu melhor, não desista, principalmente nas dificuldades que você vai ter todo dia. Eu sei que muitas vezes é muito fácil desistir, parar, porque você não precisa de energia para parar. É simples, é só não fazer. Então, continua, porque os pontos vão se conectar. Tudo o que aconteceu na minha vida era um ponto. Cada época, cada ano. E no final, se eu colocasse num quadro conectando todos, cada ponto fez sentido. Então a sua vida também vai se conectar. Você vai ter certeza disso e depois, quando você olhar para trás, você vai ver. Agora eu entendi porque aconteceu. Então continua, não desista, ame viver. Ame o seu presente que vai dar tudo certo. Eu acredito que eu tenho uma história de superação muito linda. Eu vim de uma depressão de 10 anos, onde eu estava numa corrida dos ratos, sem propósito, uma vida vazia. Não tinha muito um porquê, porque eu acordava todos os dias, sabe? E eu acredito que quando eu superei essa depressão de 10 anos, eu recuperei minha identidade, restaurei todas aquelas feridas. Foi o meu maior sucesso. E eu transformei tudo isso no meu método, que é o método Renove-se. São 9 chaves de sucesso para ajudar a empreendedora. Então, toda a trilha que eu passei de autoconhecimento, de inteligência emocional, a parte de marketing, vendas, toda essa parte emocional de soft skills e as hard skills, eu ensino para essa empreendedora. Então eu acredito que o fato de eu ser mentora, dessa chave ter caído na minha mão, foi o maior presente que Deus podia me dar nessa vida. De eu ter realmente me transformado nessa fênix, que é o grande ícone do meu método. Eu ter renascido das cinzas, isso é muito emocionante para mim, porque o meu método é a minha história. Eu sou essa fênix e eu gostaria que cada uma dessas empreendedoras que eu ensinar, que eu impactar, possa despertar essa fênix que ela nem imagina que exista ainda nela. Como se eu estivesse vivendo uma segunda vida, como se eu tivesse uma segunda chance dentro da minha própria vida. Então é um orgulho e uma alegria muito grande eu poder largar a arquitetura, que é uma profissão que eu amava de paixão, que eu queria desde os 5 aninhos de idade ser uma arquiteta, aquele sonho que eu tinha. Eu nunca tive dúvidas quando eu fiz o vestibular, mas Deus tocou no meu coração e Ele falou: Camila, a sua história não é com arquitetura. Você já passou por tanta coisa, você tem tanto para transbordar, você tem tanto amor incondicional. Não faz sentido você ficar nessa história. Então, é muito lindo, assim. Hoje eu sinto que eu me encontrei o meu propósito. Na verdade, a gente fala muito de propósito, né? E eu não acho que você encontra o seu propósito. É ele que te encontra quando você restaura a sua verdadeira identidade. Quando você descobre para que você veio para essa vida. Quem é você realmente? Seus pontos fortes, seus pontos de melhoria. Isso é um verdadeiro sucesso para mim. O fato de eu estar em livros, de estar criando meu método, de tudo isso, né? Além da depressão, dessa recuperação toda emocional, com certeza foi a minha dedicação. O fato de eu estar em mais de 9 negócios, muitos recomeços, muita resiliência, né? Minha história, ela é a própria Fênix, é muita resiliência no meio do processo. O autoconhecimento foi fundamental para mim também. Essa parte que eu falei, eu só consegui restaurar minha verdadeira identidade quando eu olhei para dentro, quando eu descobri quem eu era, para que eu estava na Terra, afinal. Que eu sempre acreditei, né? Que a vida não é só você nascer, estudar, trabalhar tanto e aí acabou, não faz o menor sentido. E eu sabia que Deus tinha algo muito maior para mim. Depois de sofrer tanto, depois de 11 anos empreendendo, eu finalmente montei o meu método e isso é muito maravilhoso para mim. A decisão principal que eu fiz foi, com certeza, largar o chefe que eu tinha, que era o Diabo Veste Prada na arquitetura. Imagina que eu era humilhada, maltratada, chorava quase todo dia. E foi ali que eu entrei nessa depressão de 10 anos. Trabalhava 15 horas por dia nessa corrida dos ratos, então foi maravilhoso. Quando eu descobri que o empreendedorismo realmente salvou a minha vida. Eu tenho muita alegria em falar isso. Isso mudou toda a minha história. Esse foi o grande divisor de águas. Com certeza, impactar o máximo de vidas. Minha família, Deus, família, trabalho, né? A gente sempre nessa ordem. Se você inverte as coisas, eu acho que a sua vida ela vai toda para avesso. Você perde toda a sua essência nisso. Então eu pedi muito para Deus para Ele me capacitar. Eu falei, caramba, mas por que eu? E a gente vive se perguntando por que a gente, né? Essa síndrome da impostora. Então foi uma jornada que eu paguei um preço muito grande para ser quem eu sou. E realmente isso me transformou. Já que eu tenho esse propósito tão grande,
grande de impactar o máximo de pessoas, o máximo de mulheres e impactar minha família. Eu precisei me capacitar para tudo isso, porque eu não acreditava que eu seria capaz. Eu tinha muito essa crença de incapacidade, sabe? Então eu precisei estudar demais, precisei entrar em mentorias e cursos, masterminds, networking, estar no ambiente certo, que eu acredito que muito ambiência é tudo. Eu tenho 3 frases que me acompanham muito. A primeira tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui. Quando você muda, o seu mundo inteiro muda. Então tudo começa em você. A gente tem que parar de olhar para fora, de culpar a crise, a pandemia, a sociedade e ter essa autorresponsabilidade. Então você muda e tudo à sua volta vai mudar. Isso eu te garanto que vai acontecer. A segunda tem a ver com a Fênix, que é o que não nos mata, nos fortalece. E eu sou a prova viva dessa história. Eu acredito que na vida não é quem bate muito mais forte, não ganha quem bate mais forte, e sim quem aguenta apanhar muito mais o tempo inteiro, cair e levantar, e mesmo assim você continua seguindo em frente, continua imparável, continua determinado, sabe? Então a resiliência, a persistência, a determinação são minhas grandes características. E por último, uma frase que eu amo muito, que me deu muita coragem quando eu achava que eu era incapaz, é que primeiro você dá o primeiro passo e depois Deus vai colocando o chão sob seus pés. E me emociona demais essa frase, porque se você não se mexe, o universo não vai se mexer. As pessoas certas não vão aparecer, as oportunidades certas. Eu tô aqui no documentário, o que é incrível pra minha vida, assim, algo que eu não podia imaginar alguns anos atrás. Se eu não me mexesse, se eu não tivesse feito alguns livros, se eu não tivesse conhecido a Grazi, isso jamais estaria acontecendo comigo. Então eu deixo muito essa mensagem pra você. Confia que Deus tá do seu lado e se você tá no caminho certo, Ele vai iluminar cada passo seu. Só dá o primeiro passo e as coisas vão sendo construídas ao longo da sua jornada. Transforma a pérola que tá dentro de você, porque a pérola nada mais é do que um grão de areia que está dentro da concha. Esse grão de areia, ele é um ser estranho para aquela concha, tá machucando ela, sabe? E quando você pega essa maior dor e transforma na sua maior força, que foi justamente o que aconteceu comigo, você vai liberar essa pérola, essa joia maravilhosa que tem dentro de você. E a mesma coisa, a mesma analogia é o diamante. Você é um carvãozinho bruto, você nem sabe o seu valor. Mas se você se mantiver ali firme, sendo cortado, né, com pressões, com temperatura elevada, porque para ser um diamante não é fácil. Para você ser única, rara, você precisa passar por muita coisa. Então eu não quero mentir para você, eu não vou dizer que vai ser fácil. O sucesso é uma coleção de fracassos. Não existe 2 estradas. Não existe, você pegou a estrada do fracasso, você errou a sua trilha, sabe? Não existe isso. É uma única estrada e você vai ter milhares de obstáculos no seu caminho. Você vai ter tubarão, você vai ter montanha, você vai ter lama, mas o sucesso é uma decisão. Eu carrego isso no meu pulso todo santo dia. É uma grande coleção de fracassos. É isso que eu acredito.